Olá, vamos dar início à nossa aula a respeito de números binários. O material inicia com esse trocadilho aqui, dizendo que existem apenas 10 tipos de pessoas, aqueles que entendem binário e aqueles que não. Só para brincar, né? Falar esse 10 aqui, na verdade, não é 10, porque eu não estou considerando a base 10, né? Eu não estou considerando um sistema numérico que utiliza 10 símbolos para compor os seus números. Eu estou usando um sistema numérico que utiliza 2 símbolos apenas para compor os seus números, então, quando eu coloco um 0, esse número corresponde ao número 2 no sistema decimal. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui existem apenas 2 tipos de pessoas, aqueles que entendem binário e aqueles que não, né? A partir de agora, como nós sabemos que existem outros sistemas numéricos, a gente tem que verificar em que sistema numérico está esse número, para a gente saber do que se trata, tá? Aqui só mais uma brincadeira, né? Quer dizer, existem 2 tipos de pessoas, aqueles que entendem binário e aqueles que têm amigos. Essa é uma brincadeira. Bom, e por que a gente tem que ver números binários? Por que a gente tem que ver números que são formados utilizando apenas 2 símbolos, o símbolo 1 e o símbolo 0? Porque é apenas isso que o computador entende. O computador entende apenas um conjunto de ligado e desligado, um conjunto de zeros e uns, tá? Essa é a linguagem de máquina, tá? E a gente então usa, né, no nosso dia a dia, a gente usa a base 10, a gente compõe todos os nossos números utilizando esses 10 símbolos de 0 a 9. O computador vai ter que compor todas as suas informações, né? Os números são apenas uma parte disso, né? Então ele vai ter que compor tudo o que nele é armazenado e nele é processado, ele vai ter que compor tudo utilizando apenas zeros e uns, tá? Então, utilizando a base 2, tá? Ele usa palavras de 8 bits, quer dizer, palavras com 8 casas, né, binárias, que ele chama de byte, tá? Então, para a gente identificar em que base está o número em que a gente está trabalhando, a gente coloca esse subscrito no final, tá? Então, esse primeiro número aqui está na base 2, é um número binário, tá? Esse segundo número aqui está na base 10, é o número decimal, então é o número 1023 na base 10, tá? E a gente ainda tem um outro sistema numérico que é o hexadecimal, tá? Que é esse terceiro número aqui, então está na base 16, tá? Ele usa 16 símbolos para compor os seus números, tá? Então, além de 0 até 9, ele ainda usa o A, B, C, D, E e F, tá? Usa 16 símbolos. Bom, e aí? Se a gente está trabalhando na base 2, como é que eu faço? Como é que eu faço para pegar um número que está em decimal, que é como a gente compõe os nossos números? Como é que eu faço para pegar um número que está em decimal para passar para binário? Tá? Então, existem dois métodos, tá? O primeiro deles é o método das sucessivas divisões e o segundo das sucessivas subtrações, tá? O método das sucessivas divisões, ele corresponde a pegar o meu número e ir dividindo esse número sucessivamente por 2 e armazenando os restos, tá? Um número divisível por 2, qualquer número, né? Quando a gente divide por 2, se esse número for par, o resto vai ser 0. Se esse número for ímpar, o resto vai ser 1. E são as duas únicas possibilidades de resto que a gente tem, tá? Então, daí já dá para ver que a gente vai, se a gente for pegando o resto apenas dessas sucessivas divisões por 2, a gente está gerando um número formado apenas por zeros e uns, tá? Então, esse é o método das sucessivas divisões. Eu vou fazer um exemplo com vocês, tá?
O método das sucessivas subtrações, então, corresponde a quê, né? Ir subtraindo o número pelas potências de 2, começando pela maior potência de 2 possível, tá? Também vou fazer um exemplo para vocês. Aí a gente identifica o número binário correspondente.